Estamos meditando o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, agora o versículo 31. Vou reler somente o versículo 30 para a gente entender bem. Pedro, diante do sinédrio, com os outros apóstolos, proclama: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes suspendendo no madeiro. Isso eu expliquei para você ontem. Agora veja o versículo 31. Deus, porém, o exaltou com sua direita, fazendo chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Vamos entender isso aqui bem direitinho. Vejam. Primeiro, Deus exaltou Jesus, que estava morto, com sua direita. É o Pai que ressuscita Jesus. Por que essa expressão, sua direita? Veja, é o braço estendido de Deus, como no Êxodo. É o Deus que liberta. Deus arrancou Jesus do mar da morte. Deus fez Jesus atravessar o mar da morte e sair do outro lado, do lado da vida, da ressurreição, como fez o povo de Israel liderado por Moisés. Deus exaltou Jesus com sua direita, com a força do Espírito Santo. Vejam, fazendo chefe e salvador. Aquilo que Moisés tinha sido no Antigo Testamento, aquilo que Moisés tinha sido, para Israel, Jesus é para o novo Israel, para a igreja. Jesus agora é chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento de seus pecados, o arrependimento dos pecados do Antigo Testamento e o arrependimento por ter rejeitado Jesus. O arrependimento. Ninguém é cristão sem primeiro se reconhecer pecador. Ninguém pode agradar ao Senhor sem primeiro bater no peito dizendo: sou pecador, perdoa-me, Senhor. Então, não adianta. Ser cristão exige conversão. E aí então vem agora o versículo 32, olhe. Nós, os apóstolos, nós somos testemunhas destas coisas. Nós e o Espírito Santo. É muito bonito. Isso aqui quer dizer nós sustentados pelo Espírito Santo. Nós com a força do Espírito Santo. Não são dois testemunhos. É um testemunho só. O testemunho de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou. E esse testemunho é dado pelos apóstolos na força do Espírito Santo. Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Está aí. Então, esse testemunho continua na igreja. Esse testemunho na força do Espírito Santo é dado pela igreja, sobretudo pelo ministério dos bispos, sucessores dos apóstolos. Nós, na ordenação episcopal, recebemos a força do Espírito Santo para sustentar na igreja, ajudados por nossos padres e diáconos, esse testemunho de que Jesus ressuscitou dos mortos no Espírito Santo pela força do Pai. Vejam, e, portanto, nele está a salvação. Então isso deixa o sumo sacerdote e os saduceus furiosos, tremiam de raiva e pretendiam matá-los. É interessante, veja, diante da firmeza dos apóstolos, os judeus, os chefes judeus, ao invés de ficarem assim se perguntando como é que esses homens têm essa coragem, realmente o que houve? Não, se fecham de vez. É o pecado contra o Espírito Santo. Se fecham, não querem nem saber. A resposta é irracional, é o ódio, é a raiva, é querer matá-los. Muito bem. Versículo 34. Então levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. É Gamaliel primeiro, que foi mestre de São Paulo, que era nessa época mestre de São Paulo, um homem sensato, um fariseu. O sinédrio era composto por 3 grupos: os fariseus, os saduceus
que eu já expliquei, são a família sacerdotal, e os anciãos do povo, os líderes das famílias tradicionais de Israel, as famílias mais poderosas, mais tradicionais de Israel, os chefes dessas famílias, que eram chamados de anciãos do povo. Então, veja, Gamaliel levantou-se no Sinédrio, e ele vai falar uma coisa muito sensata. Ele era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou. Falou o quê? Você só vai saber no próximo programa nosso, se Deus quiser. Porque por agora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.